Boa noite, padre. Boa noite, Pablo. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? E pro Que... senhor, como tá as coisas? A gente faz o que pode, né? Gente, que alegria, viu, padre, ter você aqui com a gente. Estou muito feliz mesmo, de verdade. Para quem não sabe, o padre José e eu, nós temos uma relação já tem muito tempo, né, padre? Já, Muitos já. anos aí que a gente se conhece. Eu tive a grata oportunidade de estar com ele aqui em Belo Horizonte, na Canção Nova, né, padre, aqui em Sim. BH. Você veio conceder uma entrevista aqui e eu, assim, saí correndo lá do escritório onde eu trabalhava e falei, não, eu tenho que ir lá conversar com ele um pouco, aprender um pouco com ele. E desde aquele tempo eu tive uma outra oportunidade que eu fui ministrar em Osasco, né, onde é a É, paróquia do senhor, e tive a oportunidade de estar aí, na sua é casa, verdade. né? Você está no mesmo lugar ainda, continua na mesma casa, na Continuo mesma na mesma paróquia? paróquia. Sim, sim. Hoje eu não Sim. estou lá, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou Uhum, participando como professor de um curso de sacerdotes, uhum. mas estou na mesma paróquia, graças a Deus. E muito obrigado, viu, padre, por me recepcionar lá na sua casa mais uma vez e também por Imagina. participar aqui da nossa live. Padre, eu tenho rodado, né, com essa ministração Um Cristão na Cidade e tem sido uma grata surpresa, né, pela receptividade da igreja, da gente falar sobre esse assunto, né? Um assunto que é muito pouco falado, para falar a verdade, dentro das igrejas, que eu costumo dizer que é o nosso mandato cultural, que é a forma que nós nos relacionamos com as coisas criadas de Deus, né? Então, hoje pouco se fala dentro da igreja e eu vejo que a gente tem mais reagido às coisas do que agido, né, de forma pensando, né, como o corpo de Cristo, olhando para essa sociedade, falando, não, vamos encarar todos os possíveis problemas que possam haver, nós vamos nos preparar, nós vamos nos qualificar e vamos para cima desse problema. Eu vejo que a gente age mais na reação, né? Quando vem um problema, a gente vai lá e acaba reagindo e fazendo algum tipo de esforço e às vezes, infelizmente, não conseguimos ter êxito nisso, né? E saiu uma pesquisa, padre, que fala que no Brasil tem mais de 80% das pessoas que se declaram, né, se autodenominam cristãos, sejam católicos e sejam evangélicos. E eu gostaria de saber de você, padre, porque assim, eu fico pensando nisso, quando eu postei sobre esse dado, os pessoal vendo, nossa, glória a Deus, que bacana, que legal, que bênção. Eu falei, não, é de fato algo muito, muito interessante, muito bacana. Só que, olhando para a estrutura social, olhando para a estrutura política, olhando para a estrutura cultural do nosso país, você vê que 80%, né, jogando por baixo aí, dos habitantes do nosso país se dizem cristãos, mas mesmo assim nós não conseguimos mudar nenhuma das realidades, né, da cultura, da política ou da própria vida pública, né, da vida comum aqui no nosso país. A gente não conseguiu fazer uma intervenção e de fato fazer algo que gere uma transformação, uma visão cristã, uma cosmovisão nessa sociedade. A que o senhor acha que isso se refere? O porquê que isso acontece? Olha, Pablo, tem várias coisas, né, em questão. Acho que a primeira delas, talvez a mais importante, é o fato de que o Brasil é um país em que nós temos uma espécie de luta de classes histórica, como muito bem escreveu Raimundo Fauro no livro dele, Os Donos do Poder, em que ele descreve a, digamos, a tensão de classes no Brasil como a tensão entre o que ele chama de estamento burocrático, Uhum. que é uma espécie de elite patrimonialista que domina o país há séculos e que detém os meios de ação. E de outro lado, você tem o povo. E ele dizia que a história do Brasil é a história de um povo tentando se libertar de uma elite onipotente. O Raimundo Fauro era marxista, porém, Uhum. a observação dele é muito precisa. Por quê? Porque está provado que o país tem dono, né? E que a opinião da sociedade não conta. Então, veja, a questão aqui, ela, mais do que social, é realmente política. Eu
o que eu quero dizer com isso? Que a sociedade é impotente. Ela não consegue exercer nenhum tipo de controle efetivo sobre quem ocupa os cargos públicos e sobre o exercício do poder. Então, diante de uma situação como essa, as pessoas elas percebem que não tem muito o que fazer, que a vontade de um homem, muitas vezes, é maior do que a vontade de milhões de pessoas que se manifestam, e Uhum. quando o povo levanta a cabeça e coloca, por exemplo, um representante que realmente carrega os seus valores culturais, espirituais, etc., a estrutura do poder é tão forte que consegue imobilizá-lo e descartá-lo. E o que eu acho mais interessante é que até a década de 90, a, a chamada esquerda revolucionária, mesmo a esquerda reformista, não estava, digamos assim, como parte integrante do estamento burocrático. Hoje está. Uhum. Depois dos 16 anos de governo aí, 16 ou foi 14, agora não me lembro mais. 4, 8, 12, 16. 16 Perfeito. anos, eles conseguiram realmente entrar na fisiologia. E ainda que a ideologia, do ponto de vista social, não seja tão vinculante, do ponto de vista político, os personagens são os mesmos. O que nós estamos vendo no Brasil é uma coisa muito interessante, porque você veja, há certos personagens políticos que estavam completamente liquidados. E o que você teve no último ano foi uma verdadeira operação de reciclagem de lixo, em que foram trazidos de volta aqueles que o povo havia relegado ao esquecimento. Uhum. Então, é tudo muito evidente. Não, então, eu acho que nós precisamos ter claras as coisas. O problema não é efetivamente a digamos, a Perfeito. sociedade ela está sendo corrompida. Ela está sendo corrompida. Uhum. E isso se vê nas escolas, isso se vê nos meios de comunicação. Há uma corrupção calculada da sociedade. Porém, essa corrupção, sobretudo moral, né, que vai desorientando as novas gerações, ela é sustentada por uma estrutura de poder que se mantém inabalável e que não tem nenhum tipo de escrúpulo de bater no peito e de dizer quem manda aqui é a gente. E pensando nesse contexto, padre, assim como você mencionou, a gente tem um mandato a ser realizado aqui nessa terra, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo não deu como uma opção, mas como um mandamento, né? Que nós sejamos, né, sal e luz dessa terra. Como que a igreja ela pode se posicionar mesmo pensando em toda essa problemática dessa estrutura, né, assim como você mencionou, como que nós podemos de fato ser sal e luz nessa sociedade, pensando em todos esses desafios? Olha, Pablo, veja bem, quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles não foram diretamente evangelizar os índios. Por Uhum, quê? Porque os índios eram antropófagos. Os índios só sabiam contar até 3. Os índios eram de uma primitividade absurda. Veja bem, não tem como você evangelizar um antropófago sem antes civilizá-lo. O uhum, que acontece? Se eles ensinassem o evangelho para os índios, aquilo ia durar uma semana, daqui a uma semana eles estão de novo matando gente para comer. Sabe que o primeiro bispo do Brasil foi devorado pelos índios. E, curiosamente,
curiosamente, o nome dele era Sardinha, Dom Sardinha, né? E o coitado foi devorado. Mas não foi um ato de ódio contra ele. Não, os índios acharam tão impressionante aquele homem, aquelas vestes. Eles ficaram tão impressionados que eles disseram, nossa, nós vamos comer para assimilar a grandeza dele, para assimilar. Porque na cabeça deles isso era uma homenagem. Então Uhum. não tem como você evangelizar a gente assim, você tem que civilizar primeiro. Depois que você civiliza, aí você prega. Porque a pregação entra. O que está acontecendo com a nossa geração, Pablo? A civilização está sendo desmontada, ela está sendo destruída. E isso vem de cima para baixo, graças à atividade de fundações internacionais que há décadas trabalham exclusivamente com a, a destruição da sociedade. Então, essas fundações são elas que difundem, por exemplo, a, a questão do gênero, são elas que difundem Uhum. a questão do aborto, antes do gênero, bem antes do gênero, são elas que Uhum. difundem o feminismo radical, que se valem, que se servem de grupos minoritários para poder desmontar a sociedade, são essas fundações, são elas que estão por trás de tudo. O que acontece? Com essa sociedade se desmanchando, a civilização se desmanchando, o que vai acontecer é que nós não vamos ter a quem pregar. Por quê? Porque as pessoas estarão moralmente reduzidas ao estado, a um estado mais baixo que os índios. Porque os índios, por exemplo, os índios brasileiros, eles eram monogâmicos. Os índios brasileiros não tinham práticas antinaturais. E se tinham, era apenas temporária. Depois que faziam um rito de passagem para a idade adulta, aquilo desaparecia completamente. Tomás de Aquino diz o seguinte, que a lei existe para corrigir os homens maus, aos quais a família não foi suficientemente competente para ensinar. Então a lei tem que disciplinar. Uhum. Mas ele diz o seguinte, no final dessa questão, desse artigo, da resposta desse artigo, ele diz assim, é que o ser humano, quando ele se perverte, quando ele se deprava, ele se torna pior do que os animais, porque os animais não possuem a arma que ele tem, que é a arma da razão. Então, quando o ser humano quer brutalizar, ele desce num estado anterior, inclusive a barbárie. Você veja, quando Paulo escreve a primeira aos Coríntios, lá pelo capítulo 6, ele diz para os coríntios, havia lá um incestuoso, e ele se escandaliza e diz assim, olha, nem entre os pagãos existia isso, que vocês estão tolerando aí na igreja. E aí ele manda excluir o homem. Aí o que acontece? Você veja, os pagãos, eles tinham um certo senso de moralidade. Os estoicos, hoje em dia está muito na moda falar de estoicismo, que é uma coisa assim, na minha opinião, lamentável, que só mostra o quanto a sociedade está se paganizando. Mas os estoicos, os ecléticos, os cínicos, etc. Mesmo os hedonistas antigos, eles tinham um apreço pela moderação, pela virtude, pelo equilíbrio, pela nobreza, etc. Isso não havia entre os bárbaros. Mas os bárbaros, eles tinham família, eles constituíam clãs, eles tinham algum exercício de autoridade. O Uhum. que estão fazendo com a nossa sociedade é, é fazê-la regredir a um estado anterior à barbárie. Porque hoje
Os pais matam os filhos pelo aborto, os filhos matam os pais pela eutanásia, as pessoas podem se matar a si mesmas pelo suicídio assistido, as pessoas inventam tipos de amalgamento sexual dos mais assim descabidos, por exemplo, poliamor, quer dizer, uma união de 4, 5 pessoas é considerada casamento. Isso nunca existiu nem entre os pagãos, nem entre os mais selvagens. Não havia nada disso. Ou seja, o nível de desconstrução ao qual a sociedade está sendo reduzida é um nível de desconstrução muito bruto. Nós estamos voltando a uma espécie de estágio anterior à própria selvageria. As pessoas não se dão conta disso. Por A exemplo, gente pode comparar um efeito de comparação com Sodoma, Gomorra, alguma coisa nesse não, sentido? não, Sodoma e Gomorra não matava filho. Sodoma e Gomorra não tinha poliamor. Não tinha casamento de 4, 5 pessoas, considerado como instituição. Nem lá tinha, né? Não, não tinha. Não é isso. Nós estamos, o nível que nós estamos chegando é absurdo. Só que você veja, quando Jesus deu a grande comissão em Mateus 28, 19, seguintes, Jesus disse assim: Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Essa palavra fazer discípulos, no grego, se não me engano, é mateteute, que é uma palavra muito difícil de traduzir para a língua portuguesa, porque é o discípulo em forma de verbo. Então, veja, é como se ele dissesse discipulai. Só que discipulai não é a mesma coisa que mateteute. Por quê? Porque discipulai que você pega uma pessoa para você discipular. O que Jesus está dizendo não é exatamente isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: construam discípulos para mim. Construam alunos para mim. Ou seja, a grande comissão não é para você simplesmente levar o evangelho. A grande comissão é para você construir pessoas que vão receber o evangelho. Hum. É para você fazer alunos capazes de entender o evangelho. E hoje nós precisamos construir alunos para Jesus. Você veja, eu vejo que as pessoas, às vezes, na igreja evangélica, estão comemorando muito o fato do crescimento exponencial que a igreja evangélica está sofrendo nos últimos anos. É um crescimento grande, realmente significativo. As projeções dizem que até 2030 vocês já serão maioria no Brasil. E eu acredito que isso é bastante provável e certo até. Mas eu não acho que isso é motivo de comemoração, pelo simples fato de que crescimento é diferente de inchaço. Ou seja, eu posso aglutinar milhões de pessoas, mas isso não significa que elas estão se convertendo. Não significa que elas estão se tornando discípulos, alunos de Jesus. Uhum. O que eu tenho visto é que, mesmo entre cristãos, tem entrado um liberalismo que é desmoralizante. Então, as pessoas, elas às vezes cantam na igreja, fazem sucesso, têm o seu público na igreja, mas vivem uma vida pervertida e pregam isso. Trocam a conversão pela inclusão, trocam o arrependimento pela tolerância, e tudo vai se tornando extremamente banal, em nome de Jesus. Então, hoje, Pablo, nós temos que reconstruir a sociedade desde a raiz. Assim como a teologia da libertação destruiu a Igreja Católica, fazendo-a perder suas resistências doutrinais, morais, intelectuais, o mesmo processo já está acontecendo entre as comunidades evangélicas. E não apenas isso. Existe também o efeito negativo que a sociedade exerce, aliás, que as estruturas exercem sobre o comportamento das pessoas. E a consequência disso é que, se nós não criamos uma estrutura básica, fundamental, em que
os discípulos vão se fortalecendo na base, vão se tornando uma união forte, eles se conhecem, eles têm laços profundos, e eles criam estruturas fortes, fortes, fortes. Eu acredito que vai chegar um momento em que nós vamos ter que pensar assim, em lugares de habitação comum, Uhum. condomínios ou bairros. Nós acredito que vai chegar um momento em que vai ter que existir um tipo de povoamento de um lugar já feito por pessoas que têm a mesma mentalidade, ali ter a sua escola, ali ter o seu tratamento médico, etc. Porque as estruturas que estão vindo de cima para baixo e estão se valendo do poder político para diluir a sociedade, elas são bastante fortes. E elas têm força para corromper, porque elas agem através da prescrição e da proscrição. Então, elas prescrevem comportamentos e proscrevem comportamentos. Então, se você não faz o que eles mandam, você é punido por causa disso. Uhum. E punido não apenas judicialmente, porque a gente não pode esquecer, quando a gente fala de sistema judiciário, nós estamos falando simultaneamente de sistema policial e sistema carcerário. Então a força disso não é pequena. Não é só uma sanção administrativa, às vezes, né? Não. Como a gente tem visto. É. E, padre, pensando nesse contexto, para quem não sabe, né, eu sou cristão evangélico, padre, obviamente católico, e a gente está aqui, né, fazendo essa live justamente para aprender com o padre José Eduardo, que é um mestre, que tem vários ensinamentos. Eu já me deleitei em vários vídeos, né, dele falando sobre ideologia de gênero, sobre comunismo, sobre vários outros temas. Então, você que está assistindo a live, acabou a live, vai correndo para o YouTube, escreve lá, Padre José Eduardo, para você aprender mais também. Então, o objetivo dessa live aqui de hoje é que nós aprendamos com o Padre. E, Padre, tem uma questão na igreja evangélica que eu tenho tentado, né, de certa forma, falar com as pessoas a respeito disso, que é sobre uma dicotomia em relação ao nosso papel na sociedade, que a gente tem muito disso. Eu gostaria de entender qual que é a visão da Igreja Católica sobre isso, tá? Dentro da Igreja Evangélica, eu cresci, na verdade, eu me converti com 17 anos, 16 para 17 anos, mas todo o meu período de início ali da caminhada, eu aprendi que você ter um cargo dentro da igreja, você era uma pessoa que ali era um cargo espiritual. E a pessoa que não tinha um cargo dentro da igreja, trabalhava de qualquer outra coisa, um vendedor, seja um empresário, um garçom, qualquer outro tipo de trabalho, era um trabalho secular. É um trabalho, entre aspas, aí, que não é um trabalho espiritual. Né? Um trabalho onde você ali não está glorificando a Deus no seu trabalho, mas se você é um diácono na igreja, se você é um pastor, se você toca, né, na banda da igreja, aí sim você está exercendo um dom ministerial. Eu gostaria de entender se existe essa separação, essa dicotomia dentro da igreja católica também, e como que vocês lidam com, porque a maioria, né, das pessoas não fazem parte do corpo eclesiástico no sentido de lideranças, no sentido de, às vezes, ser remunerado. Né? Por isso, o pastor que até fez uma live comigo aqui, ele falou, em torno ali até no máximo 7%, no máximo, do corpo eclesiástico vai trabalhar na igreja e, de fato, ser remunerado. O restante está tudo na sociedade. E como que você fala para essa pessoa que o trabalho dela, entre aspas, é de segunda classe, não é um trabalho espiritual? Eu gostaria de saber como que isso é tratado pela Igreja Católica também. Uhum. Bom, é uma pergunta bem complexa, porque o que acontece? Uma coisa é o que, digamos assim, o que está escrito, né? E outra coisa é o que se, de fato, é a realidade, digamos assim. Então, assim, na igreja há uma diferença muito grande entre clero e leigo, né? E povo. Então, o clero, ele tem que se reservar às atividades eclesiásticas, embora nem sempre isso aconteça. Ou seja, o clero tem que se preocupar com o ensino da fé, né? Basicamente isso.
digamos, quem teria a missão de estar nas realidades temporais seriam os leigos. O problema é que essa, entre aspas, divisão, né, de competências, ela nem sempre é obedecida. Então, de vez em quando aparece aí um padre se candidatando, outras vezes um padre tem que intervir na esfera pública, acontece, assim como alguns leigos também se dedicam a atividades de evangelização em tempo integral. Então existe digamos assim, essa relação que não é sempre muito matemática. Uhum. Porém, e aqui eu acho importante a gente perceber uma coisa. Desde o século XVII, existe uma, uma, digamos assim, hostilização da presença da igreja no espaço público. E se diz que o Estado ele precisa ser, digamos assim, laico, mas não no sentido clássico que essa palavra tem, que seria simplesmente um Estado aconfessional, ou seja, o Estado Uhum. em si não professa nenhuma religião, mas no sentido, inclusive, de que ele tem que ser hostil à presença religiosa para impor, digamos assim, uma visão agnóstica, pelo menos, né, das leis, dos costumes e assim por diante. Então, como na igreja sempre houve a separação da igreja e do Estado, então, são duas esferas de poder competentes, né? A, a, a igreja, ela diz respeito à conservação da fé e o Estado à conservação do bem comum, mas essas duas instâncias deveriam viver, digamos assim, em harmonia, não em discórdia, né? Então, aos poucos, essa harmonia foi se transformando em hostilidade, e essa hostilidade hoje caminha pela via da supressão. Ou seja, quer se suprimir a presença cristã, a presença da igreja no debate público, em nome de uma laicidade teórica. Né? Uhum. O fato é que o cristão paga imposto também, e ele não tem por que se eximir do debate público, inclusive com as suas convicções religiosas, que tem o seu espaço, inclusive. Uhum. Mas os donos do poder, né, o estamento burocrático, percebeu que isso estava indo longe demais. E aí eles resolveram, digamos assim, mostrar sua força e é o que está acontecendo agora. Né? Uma verdadeira, não mais hostilização, mas uma verdadeira perseguição das vozes discordantes de quem não se submete a essa religião civil que se impõe com os seus dogmas, com sua inquisição e assim por diante. E a gente vê também, padre, né, como o senhor está expondo aí, né, sobre essa questão, eu tenho aqui como referência Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro holandês, fundador, inclusive, da Universidade Livre de Amsterdã. E nós vemos aí várias outras universidades, como Harvard, Yale, Princeton, que são universidades de matriz cristã, né? São universidades que tinham como base fundamental da sua da sua estrutura, você glorificar a Deus através de todos os campos de ensino, através de todas as áreas. O Kuyper, ele define isso como as esferas de soberania, né? Que cada qual tem o seu chamado e se você quer ser sal, por exemplo, você quer ser luz, isso não adianta você fazer isso dentro da igreja, né? Que realmente você tem que sair da igreja para você poder exercer esse tipo de competência. E a gente vê hoje, padre, assim como você mencionou a questão da, da teologia da libertação, a gente tem dentro da Igreja Evangélica a missão integral também, que faz esse trabalho de trazer
essas raízes marxistas para dentro da igreja. Infelizmente, a gente já até conversou sobre isso uma vez, sobre questão de música, né, sobre algumas bandas que você até me falou que conhecia no meio gospel, né, por assim dizer, no meio evangélico, mas a gente vê que o marxismo ele tem vindo muito por meio da música dentro da igreja, né? E como eu disse, a gente tem essa questão da missão integral que tem feito um estrago dentro das igrejas evangélicas, que tem trazido todo esse bojo marxista para dentro da igreja e devagarzinho infiltrando de dentro para fora para formar cristãos que se dizem, né, cristãos convictos, mas que não têm a priori um relacionamento com a Bíblia, não têm uma cosmovisão transformada pela palavra de Deus, mas que se acham cristãos e falam, não, mas eu posso ser de esquerda, eu posso defender aborto, eu posso defender algumas pautas bem ideológicas da esquerda e continuar sendo cristão. Isso a gente deve graças também ao movimento da missão integral dentro da igreja e tem a teologia da libertação da Igreja Católica, né? E como que o senhor vê essa, essa questão da ramificação da teologia da libertação dentro das paróquias, dentro das igrejas católicas? Olha, é o seguinte, a teologia da libertação, ela é filha da, da chamada Nouvelle Théologie, que é um tipo de teologia que se produziu na Europa ali pelos anos 30, a partir dos anos 30. A Nouvelle Théologie é filha do chamado modernismo. E o modernismo é filho do método histórico crítico de leitura das Sagradas Escrituras. Então, essa linha do tempo ajuda a gente a entender o quê? O que pensam as pessoas que professam a teologia da libertação e essas outras teologias de mesmo recorte, né? No fundo, elas pensam o seguinte: como o método histórico crítico ele se tornou um instrumento ideológico para aprisionar a compreensão das escrituras, amarradas ao tempo em que elas foram escritas. Essa que é a pegadinha do método histórico crítico, né? O método histórico crítico, por exemplo, ele faz o estudo do contexto histórico, político, do contexto, digamos assim, até econômico, etc. Mostra os conflitos que havia. Também o que se sabe disso não é tão certo assim. Há muito debate entre eles, né? E aí o que acontece? Eles amarram o texto apenas dentro desse significado imediato que ele teria naquele contexto histórico. E, portanto, eles, digamos assim, esvaziam a, o conceito de inspiração da Sagrada Escritura. Para esses exegetas, né? Inspiração é um negócio muito mistificado, isso aí não existe, na verdade, na cabeça deles. Uhum. Então eles acham que a Bíblia é um livro conflituoso, produzido num determinado tempo por, digamos, movida por interesses de grupos diferentes, por uma luta de classes ali que havia na época. Uhum. Ou seja, eles estão projetando um método, um modelo materialista, marxista, para o tempo em que a Bíblia foi escrita. Então você veja que coisa, o Pablo. Quando você lê a Bíblia com esse viés, e eu digo, olha, esse negócio é pegajoso, você começa a ler, a se chafurdar nisso, para você sair disso é difícil. Eu conheço gente que perdeu a fé, que ficou ateia, se tornou inimiga da religião, inimiga da igreja, etc. Justamente porque se chafurdou nisso. Porque quando você faz isso, tudo se torna uma grande mentira. Bom,
Mas e como é que você faz com a pessoa? O que, na verdade, é uma bobagem, porque você veja, as civilizações antigas eram mais religiosas do que as nossas. Uhum. Então, você imaginar que tudo era uma questão de interesse de poder e que, e que digamos assim, a sensibilidade religiosa era apenas fruto de um conflito, isso é você fazer uma leitura cronocêntrica da Bíblia. Você está querendo aplicar o critério que você utiliza hoje para ler a história e aplicando no passado, sendo que as duas coisas não são a mesma coisa. Consequentemente, isso vai produzir um tipo de é, abordagem progressista. Por quê? Olha, não adianta, a Bíblia não é regra de fé e de moral. A tradição também não é regra de fé e de moral, isso apenas representa momentos e conflitos de poder que já não estão mais presentes hoje. E aí, quando a pessoa ela não quer jogar logo Jesus pela janela, porque a consequência seria essa. Né? A consequência do método histórico crítico é você dizer assim, olha, como esses textos aqui são todos invenção, por causa de interesses de poder, então ninguém nem sabe quem é Jesus. Se ninguém sabe quem é Jesus? Bom, então vamos pensar. Lá no século I havia muita gente que queria se declarar Messias e todos eram crucificados por Roma. Então pronto, Jesus era um revolucionário que queria a libertação de Israel do poder romano. Você interpreta isso em chave marxista e pronto, você criou Jesus revolucionário. Aí, esse Jesus revolucionário, ele não está preocupado com a salvação da alma, em você obedecer os mandamentos para ter a vida eterna. Uhum. Aliás, as realidades transcendentes já desapareceram há muito tempo. Você pegou a eternidade e esvaziou no tempo. Você transferiu o além para o aquém. E aí o que acontece? Já não tem mais sentido você falar de eternidade de uma vida moral que vai te conduzir para, graças aos méritos de Jesus, para o céu. Qual é a única coisa que interessa? São as generalidades revolucionárias do momento. Então, você utiliza uma noção de amor, que é uma noção de amor totalmente descomprometida com qualquer exigência moral. E isso, na verdade, anestesia a consciência das pessoas e amordaça a igreja para qualquer tipo de ação ou denúncia mais contundente, ou chamado arrependimento, etc. Uhum. E a única coisa que fica é aquela militância de esquerda que reduziu Jesus a uma figurinha boazinha, um hippie, a Van Letan, que tem apenas alguma coisa boa para dizer, etc. Então, é esse Cristo que está na cabeça dessa gente. Quer dizer, as escrituras estão vazias, elas são apenas interesse de poder. Você reduziu o Uhum. evangelho a uma proposta revolucionária de Cristo, e a revolução de hoje é a que importa. Então nós temos que nos engajar na revolução do momento. Não existe moral, não existe eternidade, isso não tem grande importância, porque são universalistas, né? Quando falam de salvação, é, todo mundo vai para o céu, e se você não for para o céu, você tem que ser assim, um Hitler, você tem que ser sei lá, de direita, né? Se você for O Che Guevara tá tranquilo. ou um Stalin, ou um Mao Tse-tung, né? Um genocida pior, se você for um genocida que eles julgam de direita, então você vai para o inferno. Se você for um genocida que eles julgam de esquerda, você vai para o céu. É isso aí. É hipocrisia, é só hipocrisia. O problema é que as pessoas não têm carnegão intelectual para perceberem o lance todo, entende? Uhum. E nós temos também, padre, eu vou até, pessoal, você quer enviar uma pergunta, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, tem algumas perguntas aqui, se der tempo,
a gente vai fazer, porque eu também não quero tomar muito tempo do padre. Eu tenho um livro aqui, padre, Hum. que não sei se você lembra. Você me deu ele de presente. Eu dei uma procurada aqui, eu não acabei não achando ele mais cedo. Tem a outra prateleira ali do lado, mas era sobre a ideologia de gênero. Eu Uhum. não estou conseguindo localizar ele aqui mesmo. Mas, se eu não me engano, do Jorge Scala, né? Sim. E você me deu ele há uns 5 anos atrás, alguma coisa assim. Uhum. E naquela época, a gente já falava, né, sobre ideologia de gênero, mas era algo, na verdade, eu aprendia com você naquela época, você já falava, eu aprendia naquela época, mas já era algo que era assim, poxa, talvez, se alguma coisa nesse sentido, quem sabe acontecer, vai ser uma loucura. Ninguém vai querer pautar isso daqui como política pública, ninguém vai querer colocar isso daqui de fato para fazer parte da sociedade como um todo. Vai ser algum um gueto, um grupo específico, alguma coisa assim. Só que de lá para cá, padre, as coisas mudaram muito. Pelo menos na minha visão naquela época, eu não acreditava. Eu achei que não era uma visão apocalíptica ou alarmista demais. Mas eu achei que seria de verdade, eu achei que seria numa proporção menor do que está acontecendo hoje. E assim como eu já indiquei para o pessoal da live, né, para assistir o seu vídeo, onde você fala sobre ideologia de gênero, antes que derrubem do YouTube, salvem, por favor, se você tem o YouTube Premium, salve essa live também. Eu gostaria de saber, padre, o que o senhor vê, a gente tratando dessa parte agora da teologia da missão integral, né, da teologia da libertação, que a gente vê também esse movimento progressista, né, onde não existe mais uma luta de classes, por assim dizer, no marxismo, no sentido de você pegar o patrão contra o empregado. Mas eles pensam de uma outra forma, né? Você coloca o negro contra o branco, o homem contra a mulher. E dentro desse bojo todo entra a questão da ideologia de gênero também, que não é simplesmente um gay, um homossexual assumido que está em busca de uma aceitação, mas é um movimento que está em busca de uma imposição na sociedade. Né? E aí você vê diversas ramificações dentro desse LGBTQIA+, e agora já está muitas outras letras, quase o alfabeto inteiro, mas eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho aqui para a gente também do que o senhor, como é a visão do senhor sobre essa questão da ideologia de gênero na sociedade. Olha, a ideologia de gênero, ela não ela não nasce de baixo. Ela não nasce da base da população. Ela nasce de cima. Ela é datada, né? Quem inventou isso foi a Judith Butler e também a como é que é o nome dela? Daqui a pouco veio o nome dela na minha cabeça. A Jan Scott, né? Mas especialmente a Butler, porque a Butler ela não se limitou a fazer uma teoria. A Butler ela realmente deu o ponto de ignição no movimento queer. E o movimento queer é um movimento que visa normalizar as performances de gênero mais subversivas. Então, isso inclui tudo: inversão etária. Então, por exemplo, né, homens totalmente viris que se vestem como mulheres, Uhum. e assim por diante. Coisas, ou, por exemplo, homens de barba que se vestem, se apresentam como mulher e aparecem assim, por exemplo, para as crianças, etc. Então, nós estamos tendo a invasão disso no cenário público de maneira cada vez mais ostensiva. E eu não vejo nenhum movimento de rechaço a isso muito forte. Os poucos movimentos de rechaço que existem são silenciados, para que isso tudo não encontre barreiras, né?
E no Brasil, tudo isso vem acontecendo pelo Poder Judiciário, né? O Poder Legislativo não tem interesse em se indispor com a população. O Uhum. Poder Executivo também tem medo, porque a população não aceita. Mas o Poder Judiciário, como não é eleito, como supostamente é técnico, né? E não político, embora isso tudo já não é mais assim, é Uhum. porque os próprios atores confessaram publicamente que é, o Poder Judiciário é uma ferramenta política, é uma ferramenta para avanço quando o Poder Legislativo não se posiciona adequadamente. Então, o Poder Judiciário, no Brasil, ele passou do ativismo para o absolutismo. Porque uma vez que você inventa tipos penais, você, ao mesmo tempo, é a vítima, o que faz o inquérito, é o que julga, é o que Julga. condena, é o que. Então, isso aqui, o Estado de Direito, ele não existe. Com esse tipo de abordagem, você não tem Estado de Direito, Uhum. percebe? O Estado de Direito, ele exige o respeito às competências constitucionais. A partir do momento em que, por exemplo, um poder avança sobre o outro e é, inviabiliza o exercício legítimo constitucional do poder ao qual você está obstaculizando, você já não tem mais um Estado de direito propriamente dito. Então, veja, eu não sou muito otimista porque, diante desse absolutismo, não existe nenhum tipo de força que venha com aquilo que se chama de freio e contrapeso. Além de que essa noção é uma noção que ela é mais cabível no âmbito do constitucionalismo americano, no Brasil ela não tem muito sentido, mas se tivesse, esse sentido que já era frágil, já foi para as cucuias há muito tempo. Não há um freio, não há um contrapeso. Quando não há freio, quando não há contrapeso, o que acontece? Esse poder executa todas as suas vontades. Ditadura. Então você não tem uma autocontenção. Deveria existir uma autocontenção do poder. Agora, então eu espero, eu gostaria muito que, pelo menos nessas questões de pauta moral, houvesse um pouco de autocontenção em relação às convicções morais da sociedade. Mas eu não acho que isso vá acontecer, porque inclusive é, existe uma pressão internacional, digamos, sendo exercida sobre isso. E nesse contexto, padre, sei que você já falou um pouco disso, mas o senhor vê essa necessidade da igreja atuar como essa consciência moral do Estado? Você acha que a gente deveria, de alguma forma, atuar nesse sentido, que faria algum tipo de diferença? Eu entendi sobre a questão que o senhor mencionou, né, desse freio contrapeso ser ali do executivo, do legislativo, né, ter essa, que infelizmente a gente não tem de forma atuante hoje. Mas o senhor vê a capacidade da igreja atuar na, nessa geração no sentido de capacitação de bons cristãos que vão atuar na sociedade como agentes públicos e futuramente poderão se tornar os novos juízes, os novos advogados, os novos parlamentares, os novos assessores do executivo ou os próprios executores ali. Olha, eu acho o seguinte: é, a igreja, ela também tem que ser uma, digamos assim, farol moral para a sociedade. Ela não é a única.
Uhum. mas ela tem que exercer esse papel e dizer assim, olha, isso aqui não é adequado. E o problema qual que é, né? É que ela está sendo impedida de exercer essa influência em nome de um Estado que não é laico. Ele é hostil à religião, né? Embora, quando uma religião se presta aos interesses dele, então ela se torna, digamos assim, validada simultaneamente, né? Então, existem, por exemplo, cristãos progressistas que são consultados, são chamados. Eu me lembro que em 2017 eu estive numa audiência pública sobre o aborto no STF. E tudo foi organizado de maneira a desfavorecer a posição contrária ao aborto. Eu fiz um discurso forte ali, né? Mas interessantemente, o meu discurso foi um discurso baseado em legislação, na filosofia do direito, em constatação de dados de fato. Eu não invoquei em nenhum momento a autoridade das escrituras, a autoridade da tradição, do magistério da igreja, nada disso. Bom, as pastoras que foram lá falar a favor do aborto, todas elas fizeram exegese bíblica, apresentaram argumentos escriturísticos, falaram de uma leitura despatriarcalizante das escrituras, fizeram discursos religiosos. Elas se denominaram pastoras a favor do aborto? E são pastoras. É, Meu uma, Deus. acho que duas luteranas, se não me engano, as duas que estiveram lá. E, Meu Deus. e você veja, quando a religião ela se torna serva da revolução, ela é bem-vinda, ela é aplaudida. Aí você aparece com as celebridades da televisão, você se torna alguém que é considerado um baluarte, etc, etc, etc. Agora, quando você se coloca em oposição profética àquilo, imediatamente você é taxado de discurso de ódio e congêneres, ainda quando você está apenas expressando as suas convicções e às vezes nem suas próprias convicções. Você está expressando o que está acontecendo, você está dizendo as coisas que estão acontecendo. Eu acho assim, eu fico um pouco preocupado que eu vejo um ativismo grande das lideranças evangélicas, mas nem sempre eu noto um preparo intelectual tão forte que nesse tipo de batalha é absolutamente necessário, Uhum. porque é uma guerra de inteligências, né? Mas tudo bem, eu acho que cada uma, é, cada abordagem tem o seu valor, né? O Olavo falava, né? Se a sua ânsia de agir é mais forte do que a sua ânsia de se preparar, a sua ação sempre será incompreensível, né? É, Isso é. o Gustavo Corsão chamava isso de ativismo desesperado, em que as pessoas Uhum. vão fazendo, vão falando, vão lacrando, digamos assim, mas Uhum. não tem um lastro de, digamos assim, de estudo das causas. Então a Uhum. coisa fica apenas na superfície, né? Sim, sim. Gente, para a gente não tomar mais tempo do padre aqui também, e finalizar, eu vou pegar aqui, padre, uma ou duas perguntas, Tá bom. que tem várias aqui, para a gente concluir a nossa participação aqui. Deixa eu ver aqui, ó, como eu faço para tirar dúvidas com o padre. Ó, essa daqui, padre, já deixa eu responder. O senhor lançou um curso agora, né? Lancei, acabei de Um, um- lançar um curso sobre batalha ah, espiritual. Aí, ó, como faz para tirar as dúvidas? Vai lá e se inscreve no curso do padre. Tá o link na bio aí, né, padre? Na minha bio, sim. Link na bio. É, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma pergunta aqui interessante. O Brasil virará um país comunista? O que o senhor acha, padre? Olha, é complicado,
a gente dizer, porque quando a gente fala de comunismo, a gente a gente não está falando da mesma coisa sempre, né? Então, por exemplo, o movimento socialista que havia até a década de 90 era um movimento de tipo, digamos assim, operário, movimento de causa operária. Depois da Uhum. década de 90 abraçou o é, identitarismo. Então, aí entra os temas de revolução sexual, revolução racial, revolução indigenista, revolução feminista, revolução, é, enfim, de gênero, essas coisas todas. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: a esquerda, tradicionalmente, ela milita ou militaria, pelo menos essa é a sua bandeira, em favor dos interesses da classe oprimida. Qual que é o problema? Quando você vai para as bandeiras identitárias, veja, então, por exemplo, né, você diz assim, nós temos que fazer uma luta contra o patriarcado. Mas a turma da favela é patriarcal. O pai de família, a mãe, os seus filhos, etc. Uhum. Aliás, o Marx chamava a classe operária de proletariado por causa da prole, porque a classe pobre tem filhos, ela se multiplica pelos filhos. Então veja, essas bandeiras, muitas vezes elas são apenas bandeiras genéricas, bandeiras simbólicas, que te dão a impressão de estar fazendo algo de bem para a humanidade, de estar lutando por alguma coisa, enquanto a realidade é que os pobres continuam se ferrando e a elite continua mandando. E parte dessa esquerda forma parte dessa elite. Então, Uhum. quando você me diz assim, o Brasil será um país comunista, eu simplesmente acho que não. Eu não acho que vai chegar um momento em que eles vão fazer a expropriação da propriedade privada. Eu não acho. No sentido tradicional da palavra comunista. Uhum. Mas se você me diz, o Brasil vai crescer do ponto de vista revolucionário, todas essas pautas identitárias e todas essas bandeiras progressistas de esquerda, elas vão se tornar mais fortes, isso eu estou vendo. Isso é o que eu estou vendo. Né? Uhum. Eu não estou vendo a classe pobre ser favorecida coisíssima nenhuma. Os pobres, na verdade, estavam numa outra direção. Isso acaba sendo, de certa medida, também uma tendência mundial, né? Sobre, principalmente na questão que no Ocidente, né? Não mundial, mas no Ocidente tem se tornado uma pauta, eu vejo mais forte, assim, no sentido deles tentarem de toda forma tirar a influência da cultura judaico-cristã, né, na nossa sociedade. Deixa eu achar uma outra aqui, padre, para a gente finalizar, gente, e deixar o padre descansar também, que está no Rio de Janeiro e amanhã vai acordar cedinho para Bem dar uma cedo. volta na praia, né, padre? Não, não, não. Eu não frequento praia, não, graças a Deus. Ó, a Letícia mandou aqui. Você acha que ultimamente a igreja tem se preocupado mais em aceitar de tudo ao invés de se converter? Eu acho que existe isso. Mas não é uma coisa. Digamos assim, há parcelas da igreja que se renderam ao discurso da simples inclusão sem o para. Esses dias eu falava disso, né? Inclusão, ok, mas para quê? É para converter a Jesus Cristo. Uhum. Não é inclusão pela inclusão, é inclusão com valor absoluto. Né? Então, nesse sentido, eu vejo que isso existe em muitos ambientes. Não acho que é uma tendência, digamos assim, hegemônica. É, acho que entre os evangélicos
há muita resistência, entre os católicos menos. A Igreja Católica, por causa da teologia da libertação, acabou sucumbindo muito a esse tipo de ideologia. E, para mim, o quadro geral é esse. Eu vi uma frase esses dias e estou republicando e repostando ela, que a igreja ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo, né? Que nós temos que realmente ficar preparados e preocupados com essas ideologias que tentam, né, entrar e, de certa forma, fazer essa transformação aqui dentro da nossa igreja. Padre, eu queria te agradecer, tá? Ah, Uma alegria hora que a minha. gente já está aqui para a gente finalizar esse momento. Queria te agradecer muito, de coração mesmo, por ter aceitado esse convite prontamente, mesmo estando em viagem, mesmo estando em outro local. E também te agradecer muito por o senhor ter me inspirado muito no meu período ali, da minha adolescência, principalmente, e ter se mantido firme. O senhor é um homem de fibra, padre. De verdade, eu tenho muito orgulho de ter aprendido ali na minha adolescência, de ter acesso aos seus vídeos na minha adolescência. Republiquei na época muita coisa do senhor. Hoje ainda sou um entusiasta de tudo que o senhor faz, de tudo que o senhor fala. Gosto muito. E quem me segue aqui e quer um conteúdo de ótima qualidade, de excelente qualidade, siga aí também o Padre José Eduardo, que é um homem de fibra, um homem de Deus e um homem que de fato fez diferença na minha forma de pensar teologicamente, né? Falando sobre principalmente sobre esses temas, né? Que entram dentro da igreja de forma sorrateira, de forma a querer destruir aquilo que nós acreditamos como o verdadeiro cristianismo, a verdadeira teologia. Obrigado, Pai. Que Deus abençoe muito a Eu sua te noite. agradeço pelo convite, é um privilégio, uma honra sempre conversar com você. Quando aparecer por Osasco, vai tomar um café lá em casa. Com toda certeza. Muito obrigado, meu amigo. Estando em Belo Horizonte, a casa é sua aqui também. Abração. Um abraço. Obrigado.